Bem-vindos a mais um vídeo. Queria aproveitar hoje, o dia de Corpus Christi, para gravar um vídeo sobre a Eucaristia, que acho que é interessante colocar aqui um vídeo sobre o assunto, até mesmo para refutar as heresias protestantes sobre o assunto. E aqui, valer-me-ei, do livro do padre Lúcio Navarro, a legítima interpretação da Bíblia. A minha edição é da Santa Cruz, tá? E lerei a partir da página 476. Eu não vou ler todos os trechos, até porque o livro é um formato grande e as letras são pequenas, né? Então é muito texto. E parágrafo, aliás, os artigos são numerados, né? Então vou ler a partir do número 330. A ordem dada aos apóstolos pelo nosso Senhor Jesus Cristo, né? E escreve assim, e eu vou ler e comentar, tá? Realizando aquela ceia eucarística, Jesus ordenou aos seus apóstolos que a repetissem e realizassem no decorrer de sua vida. Fazei isto em memória de mim. Lucas 22:19. Não quis somente que houvesse este rito durante a vida dos apóstolos, mas que se celebrasse perpetuamente até o fim do mundo. Todas as vezes que comerdes este pão e comerdes este cálice, anunciareis a morte do Senhor, até que ele venha. 1 Coríntios 11:26. E mesmo, como provaremos no capítulo seguinte, os apóstolos haviam de ter, e de fato providenciaram, sucessores para continuar a missão. Esse ponto é interessante, justamente porque os protestantes também negam a questão da sucessão. Isso vai estar no capítulo 14, né, da segunda parte. Mas ainda há um outro ponto muito interessante a considerar na ceia eucarística. É que ela foi também um verdadeiro e real sacrifício. E assim a ordem, fazer isto em memória de mim, inclui a determinação de renovar esse sacrifício perpetuamente. Porque motivos seja necessária esta renovação, tanto o que tanto intriga os protestantes. Nós explicaremos daqui a pouco. Antes, para bem esclarecer o assunto, temos de dar uma noção geral do que seja sacrifício. Agora já no número 331. Tratamos aqui do sacrifício litúrgico, porque é claro que qualquer pessoa pode oferecer a Deus um sacrifício, no sentido de um ato interno, pelo qual se priva de alguma coisa ou faz uma mortificação de seus desejos, de suas paixões, de suas inclinações, e ninguém pode desconhecer quanto isto é agradável aos olhos de Deus. Mas não é desses sacrifícios que vamos falar. Trata-se aqui de um ato externo da religião, de um ato do culto público, e este é privativo dos sacerdotes que para isto foram constituídos. Faze também chegar a ti, Arão, teu irmão, com seus filhos, separados do meio dos filhos de Israel, para que eles exerçam diante de mim as funções do sacerdócio. Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Êxodo 28:1. A ti, Osias, não é que pertence a queimar o incenso ao Senhor, mas aos sacerdotes, isto é, aos filhos de Arão, que foram consagrados para esse mistério. 2 Crônicas 26:18. Todo pontífice assunto entre os homens é constituído a favor dos homens naquelas coisas que tocam a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. E nenhum usurpa para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como Arão.
Hebreus 5, de 1 a 5. Em que consiste esse sacrifício litúrgico? Pergunta o padre. Resposta: é um ato de culto externo e público, em que o sacerdote, em nome do povo, oferece a Deus, e isso se chama oblação. Uma coisa sensível, oferecida a Deus, ela se torna assim uma coisa sagrada, porque é consagrada ao Senhor. O fim desse oferecimento é manifestar o homem a sua dependência em relação a Deus, os sentimentos de seu coração para com ele unir-se mais certamente à divindade, aplacar sua ira, granjear os divinos favores. E é um presente que se faz a Deus, renunciando à propriedade de alguma coisa numa homenagem em que se procura conquistar para nós a benevolência divina. O que se oferecia a Deus? Às vezes se ofereciam os produtos agrícolas. E aí temos os sacrifícios incruentos, ou seja, sem haver morte nem ferimentos. Lemos no Gênesis 4:3 que Caim ofereceu ao Senhor os seus dons dos frutos da terra. Vemos determinações sobre esses sacrifícios incruentos, por exemplo, no livro do Levítico. Quando qualquer pessoa fizer ao Senhor alguma oferta de sacrifício, a sua oblação será da flor da farinha, e derramará sobre ela azeite e porá incenso, e levará os sacerdotes, filhos de Arão, e um deles tomará um punhado da flor de farinha, com azeite e todo o incenso, e falou-a queimar sobre o altar por memória, em suavíssimo cheiro para o Senhor. E o que ficar do sacrifício será para Arão e para seus filhos, e será uma coisa santíssima das ofertas do Senhor. Mas quando tu ofereceres um sacrifício de coisa cozida no forno, serão pães asmos de flor de farinha amassados com azeite e filhoses asmas untadas com azeite. Se, porém, fizeres ao Senhor oferta de teus próprios frutos, que sejam espigas ainda verdes, torrá-las-á ao fogo e quebrá-las à maneira de farro. Levítico 2, versículos 1 a 4 e depois 14. Outras vezes se ofereciam sacrifícios ou de gado graúdo, como bois, ou de gado miúdos, como bodes e carneiros. Matava-se a vítima, fazia-no com o sangue do animal aspersões sobre o altar, e se queimava o animal, ou totalmente, nesse caso, o sacrifício se chamava holocausto. Eu espero que essa palavra não dê problema. Ou parcialmente, reservando-se outra parte para ser comida. O animal a ser sacrificado chamava-se hóstia. Interessante. Hóstia. É importante observar que o comer a vítima sacrificada a Deus, que era, portanto, uma coisa sagrada, trazia também consigo a ideia de uma maior união e de uma certa comunhão com a divindade. 332 agora. Os sacrifícios eram oferecidos para 4 fins. Um deles era a adoração, e aí temos o sacrifício lautrético. Era o holocausto o que o melhor exprimia essa adoração, pois a vítima se consumia inteiramente, havendo para isto um fogo de muitas horas. Está aí a lei do, abre aspas, está aí a lei do holocausto. O holocausto queimar-se-á no altar toda a noite até pela manhã. O fogo tomar-se-á do mesmo altar. O sacerdote se vestirá de túnica e da roupa interior de linho, e tomará as cinzas que o fogo voraz fez e pondrá juntamente ao altar, e se despojará dos seus primeiros vestidos, e, vestidos de outros, as levará para fora do campo, e fará que num lugar bem limpo se consuma inteiramente tudo. Levítico 6, 9 a 11. Esta total destruição era um sinal de reconhecimento do domínio absoluto de Deus sobre tudo e também sobre a vida e a morte. Às vezes, era a adoração de graças. É outra finalidade. Se a oferta for por ação de graças, oferecerão
pães sem fermento amassados em azeites, e tortas asmas untadas de azeite e flor de farinha cozida, e filhoses amassadas com mistura de azeite. Levítico 7:12. Outra finalidade, outras vezes era a expiação pelos pecados. E o Levítico traz várias determinações, como por exemplo nos capítulos 4, 5 e 6, sobre as diversas maneiras de oferecer sacrifícios de acordo com os pecados e com as pessoas que tivessem cometido. E, finalmente, podia também revestir-se do aspecto de uma súplica. Se alguém oferecer uma hóstia por voto ou espontaneamente, também essa será comida no mesmo dia. Levítico 7:16. Aí depois tem um capítulo. Depois falará aqui dos valores dos sacrifícios antigos, tá? Eu vou omitir em prol da brevidade, mas eu recomendo que leiam o livro. Então vou continuar aqui a partir da metade do número 334. Com relação aos sacrifícios expiatórios, tá? Mas vou soltar diversos parágrafos aqui. Na antiga lei, se oferecia o sangue de bodes, de bezerros, etc. Na cruz, Jesus oferece o seu próprio sangue. Na antiga lei, se ofereciam muitos sacrifícios insuficientes, que não podiam purificar a consciência do que sacrificava. Hebreus 9:9. Jesus, com um único sacrifício, alcançou a redenção eterna. Na antiga lei, o sumo sacerdote entrava cada ano em um tabernáculo construído por mãos de homens. Jesus Cristo, depois de operar a nossa redenção, entrou no céu para ser lá o nosso sumo e eterno sacerdote. Abre aspas, estando Cristo já presente, pontífice dos bens vindouros, por outro mais excelente e perfeito tabernáculo, não feito por mão de homem, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes ou de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma só vez no santuário, havendo achado uma redenção eterna. Porque, se o sangue dos bodes, dos touros e a cinza espalhada de uma novilha santifica aos imundos para a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Santo se ofereceu a si mesmo sem mácula a Deus, limpará a nossa consciência das obras da morte para servir ao Deus vivo. Hebreus 9, de 11 a 14. Na antiga lei, o sacrifício era oferecido por sacerdotes que, sendo também pecadores, tinham que oferecer sacrifícios primeiro pelos pecados próprios e depois pelos do povo. O Cristo é o sacerdote santo, inocente, impoluto, que se ofereceu uma vez a si mesmo. Uma vez, porque os sacerdotes da antiga lei eram grandes em número, e a morte não permitia que durasse para sempre. Cristo, porém, permanece eternamente e tem um eterno sacerdócio. Abre aspas, e na verdade, os outros foram feitos sacerdotes em maior número, porquanto a morte não permitia que durassem. Mas este, porque permanece para sempre, possui um sacerdócio eterno. E por isso pode salvar perpetuamente aos que por ele mesmo se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por nós, porque tal pontífice convinha que nós tivéssemos santo, inocente, imaculado, segregado dos pecadores e mais elevado que os céus, que não tem necessidade, como os outros sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiramente pelos seus pecados e depois pelos do povo, porque isto o fez uma vez oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constituiu sacerdotes a homens que têm enfermidade, mas a palavra do juramento é depois da lei, constitui ao Filho perfeito eternamente. Hebreus 7, 23, 28. Finalmente, como acabamos de ver, os sacrifícios antigos, sendo imolação de animais, bois, cabritos, cordeiros, etc., os quais eram irracionais, não podiam ter nenhum sentimento para com Deus. Muitas e muitas vezes lhe eram desagradáveis,
porquanto valiam apenas enquanto eram a expressão dos sentimentos do povo que os oferecia. Na cruz, se oferece uma vítima que, sendo perfeitíssima, Deus e homem, vítima consciente, livre, inteligente, capaz de atos de virtude, de valor e de amor de valor infinito, ela mesma oferecia a Deus a homenagem que lhe era mais agradável. Assim, esse sacrifício não podia de forma alguma desmerecer aos olhos divinos. O Filho de Deus, entrando no mundo, diz: Tu não quisestes hóstias sem oblação, mas tu me formaste um corpo. Os holocaustos pelo pecado não te agradaram. Então disse eu: Eis aqui, venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Hebreus 10, 5, 7. Os protestantes se servem desta exposição do apóstolo das gentes, em que ele estabelece o contraste entre o sacrifício de Cristo e o sacrifício da lei antiga, para se lançarem contra o santo sacrifício da missa, que, segundo nos ensina a Igreja Católica, e mais adiante iremos provar, é o sacrifício da nova lei. E não é outro substancialmente senão o próprio sacrifício de Cristo, feito outrora no Calvário. Dizem eles, vê-se assim pelas palavras da Bíblia, primeiro, que o sacrifício de Cristo foi um sacrifício único, portanto não há dois sacrifícios, o sacrifício da cruz e o sacrifício da missa. Segundo, que o sacrifício de Cristo alcançou a redenção eterna. Logo, não tem necessidade de ser renovado. Querer renová-lo é fazer uma injúria, como se ele não fosse suficientíssimo e perfeitíssimo. Terceiro, que nós temos na nova lei um único sacerdote, que é Cristo, e não muitos sacerdotes que são fracos e pecadores, porque são homens, como vemos na Igreja Católica. Quarto, Cristo ofereceu uma só vez, pois diz São Paulo que Cristo não entrou no santuário para se oferecer muitas vezes a si mesmo. Hebreus 9, 25. E que nós somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. Hebreus 10, 10. Logo, não é exato que ele se ofereça milhares de vezes no sacrifício da missa. Vejamos cada uma dessas alegações. Primeira objeção: o sacrifício de Cristo foi um sacrifício único, porquanto não há dois sacrifícios, o sacrifício da cruz e o sacrifício da missa. São Paulo faz o confronto entre o sacrifício da cruz e o sacrifício da antiga lei, em que eram oferecidas muitas e muitas vítimas. Um dia era um touro ou um novilho, no outro dia era um bode, outro dia um cordeiro, outro dia mais outro touro ou outro novilho e assim por diante. Assim, muitas e muitas vítimas eram sacrificadas sem que se alcançasse a total e suficiente expiação pelos pecados dos homens. Além disso, eram oferecidas por muitos sacerdotes, os quais agiam independentemente um dos outros. Nunca um sacerdote agia em função de outro sacerdote. Ora, o sacrifício da missa e o sacrifício da cruz são um único e imenso sacrifício, porque a vítima é uma só, nosso Senhor Jesus Cristo. O corpo e o sangue de Jesus que estão no altar são o mesmo corpo e o sangue de Jesus que estavam lá no Calvário. Não se trata de uma vítima diferente. O sacerdote que oferece também é o mesmo, isto é, nosso Senhor Jesus Cristo, que é o principal oferente. O homem que celebra a Santa Missa, o sacerdote católico, é um representante, um ministro de Cristo, que age apenas em nome de Cristo. Abre aspas, os homens devem nos considerar como uns ministros de Cristo e como uns dispenseiros do mistério de Deus. 1 Coríntios 4:1. Nós fazemos o ofício de embaixadores em nome de Cristo. 2 Coríntios 5:20. Quando alguém escreve um discurso e manda o outro ler, quem é o autor do discurso? É quem o escreveu ou quem o lê? De certo é quem o escreveu. Quando o rei manda o embaixador assinar um tratado de paz, quem está assinando é o embaixador em seu nome particular ou é o próprio rei? É claro que é o rei.
Quando um patrão manda um servo levar um presente a alguém, quem é que está dando o presente? É o patrão. Os ministros de Cristo receberam esta ordem: fazei isto em memória de mim. Lucas 22:19. Quando o sacerdote batiza, ele diz: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas quem está batizando é Cristo, pois o batismo é realizado em nome de Jesus Cristo. Atos 2:38. Que foi quem mandou batizar. Quando o sacerdote absolve os pecados, diz: eu te absolvo dos seus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas quem está perdoando é Cristo, porque só Deus pode perdoar os pecados. É Cristo que foi quem lhe delegou esse poder. Aos que vós perdoardes os pecados, seriam eles perdoados, e aos que vós os retiverdes, seriam retidos. João 20:23. Assim também é quando o sacerdote celebra a missa. Não diz: isto é o corpo de Cristo, ou isto é o cálice do sangue de Cristo, mas isto é o meu corpo. Isto é o cálice do meu sangue, porque ele está agindo em nome de Cristo. Sumo e eterno sacerdote, abre aspas, o sacerdote no altar faz as vezes de Cristo e oferece a Deus Pai um verdadeiro e pleno sacrifício. Dizia São Cipriano no século III, na Epístola 63. Quando virdes o sacerdote oferecendo, não o considere fazendo isto, mas considere a mão de Cristo invisivelmente estendida, dizia São João Crisóstomo no século IV, na homilia 53, comentando o Evangelho de São Mateus. O próprio Cristo, que é o oferente, ele mesmo é a oblação e quis que esse ministério fosse o cotidiano sacrifício da missa, dizia Santo Agostinho no século IV, em De Civitate Dei 9, capítulo 20. E essa dependência absoluta entre o sacerdote e o nosso Senhor Jesus Cristo, do qual o sacerdote é um mero instrumento, é que não havia entre os sacerdotes da lei antiga. Eram independentes um dos outros. A diferença é que há entre o sacrifício da cruz e o sacrifício da missa é esta. O sacrifício da cruz foi cruento, com a morte física da vítima. O sacrifício da missa é incruento, e aí Cristo se mostra sob a forma de alimento, ou seja, os acidentes das espécies eucarísticas, pão e vinho. Se há essa diferença, é precisamente por isto, porque aquela imolação real e sangrenta de Cristo só se deu uma vez. Cristo foi uma só vez imolado para esgotar os pecados de muitos. Hebreus 9:28. Enquanto a ele morrer pelo pecado, ele morreu uma só vez. Romanos 6:10. Até aqui ficou bem claro, creio eu. Mas eu vou soltar agora os outros capítulos e vamos para a resposta a outra objeção, o sacrifício da missa e a redenção 336. Agora ocorre naturalmente a segunda objeção protestante. Por que motivo então se renova o sacrifício da cruz? Este alcançou a redenção eterna. Querer renová-lo seria proclamar a sua insuficiência, quando o Calvário da cruz foi perfeitíssimo. Não há nenhuma dúvida que o sacrifício da cruz, respondendo, alcançou a eterna redenção, mas não é para nos dar a redenção que o sacrifício da missa é celebrado. Vejamos os efeitos da redenção operada por Cristo. Jesus Cristo morrendo na cruz. Primeiro, reconciliou-nos com Deus, oferecendo uma reparação suficiente pelo ultraje feito a Deus por todos os pecados da humanidade, os passados e os futuros, tá? Quando se celebra a Santa Missa, a humanidade já está reconciliada com Deus, e o nosso resgate já está pago, e não é para isso que se celebra a missa. Segundo, reconciliando-nos com Deus, restaurou a humanidade no plano sobrenatural, ficando os homens novamente com o poder de se fazerem filhos de Deus. João 1,12. Pela graça santificante que nos faz participantes da natureza divina. 2 Pedro 1,4. Mas não é para isso que a missa é celebrada, pois já nos encontramos nesse plano sobrenatural. Terceiro, abriu o céu, que para os homens estava fechado, mas não era para abrir o céu que o santo sacrifício da missa é oferecido,
pois o céu já está aberto desde a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi o primeiro homem a entrar nele, na sua ascensão gloriosa. E, no entanto, a instituição do Santo Sacrifício da Missa tem a sua finalidade. Como explicamos há pouco, há duas espécies de sacrifícios. Um em que se destruía completamente a vítima, reduzindo a cinzas o animal sacrificado, como eram os holocaustos, e os outros em que se destruía uma parte da vítima e reservada para ser comida pelo sacerdote e, às vezes, também pelo povo. Não só entre os judeus, como entre os pagãos, o comer aquilo que se tinha sacrificado, oferecido a Deus, que se havia se tornado assim uma coisa sagrada, era considerado como uma participação, uma comunhão, um contato mais íntimo com a divindade. Daí é que vem a questão da carne sacrificada aos ídolos, a qual os apóstolos proibiram aos primeiros cristãos, nos Atos 15, 29. Em si, era uma carne como outra qualquer, pois, como diz São Paulo, sabemos que os ídolos não são nada no mundo e que não há outro Deus senão um só. 1 Coríntios 8,4. Mas, desde que comer essas carnes, era considerado um meio de unir-se ao Deus a quem eram oferecidas. Os cristãos deveriam abster-se disto para não parecer que queriam entrar em comunhão também com atividades pagãs. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo quis não somente que seu sacrifício oferecido na cruz tivesse o valor de perfeita expiação e ser visto ao mesmo tempo como de o melhor dos holocaustos que porventura se pudesse oferecer, mas ainda que todos pudessem participar de sua carne e de seu sangue oferecidos a Deus, entrando assim numa íntima comunhão, não só com uma coisa sagrada, a Deus oferecida, mas com o próprio Deus. Isso, creio que refuta também aquela idiotice de dizer que a Eucaristia é uma espécie de canibalismo. Não é. É um modo de participação na natureza divina. Continuando, por isso, quando ele disse, a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida, assim como o Pai que é vivo me enviou, eu vivo pelo Pai, e assim o que me come a mim, esse mesmo também viverá por mim. João 6, 56 e 58. Ninguém podia no momento perceber todo o alcance de suas divinas palavras, embora que todos tinham de aceitá-las porque ele já havia provado a sua divindade. Ele sabia que tinha recursos infinitos no seu divino poder para realizar na Eucaristia aquilo que nenhum homem no mundo seria capaz de imaginar. Aquela carne que foi oferecida na cruz, aquele sangue que ali foi derramado para nossa salvação, podiam ser ingeridos realmente pelos homens e iam tornar-se o alimento da nossa alma, para robustecer em nós a vida da graça. Mas, para receber com fruto esse divino alimento, já uma condição é exigida, antes de qualquer outra, a fé. Não esta fé protestante que se arroga o direito, pelo livre exame, de interpretar as palavras de Cristo como bem entende e representa e simboliza onde o mestre diz categoricamente, é. Mas a fé viva, que não vacila, a fé com que se aceita de coração aberto e de olhos fechados tudo o que Jesus Cristo nos ensinou, por mais impenetrável que seja o mistério. Aí vêm os protestantes, com uma fé importantíssima para podermos participar do sacrifício regenerador do Divino Mestre. São Paulo dizia na Epístola aos Hebreus, falando a respeito dos judeus em relação à Eucaristia, como adiante veremos, nós temos um altar do qual os ministros do tabernáculo não têm a faculdade de comer. Hebreus 13, 10. O mesmo podemos nós dizer com referências protestantes. Nós temos um altar do qual não pode comer aqueles que não têm fé no mistério eucarístico tão claramente ensinado pelo Divino Mestre nas páginas do Evangelho. É nesse altar que se renova o sacrifício de Cristo, para que nós possamos alimentar espiritualmente da mesma vítima sacrificada no Calvário. E agora vem a resposta a outra objeção. A missa, a oração oficial da igreja. Número 337. Há outro aspecto ainda em que o sacrifício da cruz precisa prolongar-se no sacrifício da missa. Morrendo na cruz por nós,
Dando por nós o seu próprio sangue, Jesus mereceu para nós a graça, em qualquer sentido que se considere a graça habitual, isto é, o estado de graça santificante que o homem fica na amizade com Deus e com o direito de herdar o céu, ou a graça atual, isto é, tudo que venha a ser um favor, um auxílio ou proteção, uma boa inspiração, um bom pensamento, um conforto que procede de Deus na ordem sobrenatural. De modo que todas as graças recebidas por todos os homens, desde o princípio do mundo, após o pecado de Adão, foram, são e serão concedidas em virtude dos merecimentos infinitos de Jesus Cristo na sua morte redentora. Há no sacrifício da cruz, portanto, um mar imenso de graças para a humanidade. Mas para nos banharmos no mar, não é o mar que vem à nossa casa, mas somos nós que para ele nos encaminhamos. Já vimos que, quando não possuímos da graça santificante, o meio estabelecido por Cristo para adquiri-la, para recebê-la, são os sacramentos do batismo e da penitência. E é aí que recebemos o banho purificador no mar imenso de graças que Jesus Cristo deixou à nossa disposição. Os outros sacramentos servem para aumentarmos em nós esta graça santificante, porque ele é suscetível de aumento. Crescei na graça, 2 Pedro 3,18, dizia o apóstolo São Pedro. E acontece que, enquanto a confirmação só se recebe uma vez, a extrema-unção fica para o fim da nossa vida. A ordem é privativa dos ministros do altar. Não é para todos os fiéis. O matrimônio só se pode repetir na hipótese de morrer o consorte. A Eucaristia é o sacramento que pode ser recebido até todos os dias, pela comunhão do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, cuja presença da Santa Missa está continuamente se renovando no altar. Mas ainda não é aí que queremos chegar, pois esse aspecto da renovação da presença aqui na terra do corpo de Jesus, para participar do sacrifício da cruz, comendo da própria vítima ali oferecida, foi que acabamos de apresentar no número anterior. O que queremos frisar agora é que o sacrifício do Calvário não só é a fonte da graça santificante, mas também de graças atuais. Os próprios protestantes reconhecem que não é pelo simples fato que Jesus ter morrido na cruz que nós recebemos infalivelmente todas as graças. Nem é possível um homem receber todas as graças ao mesmo tempo. Portanto, os próprios protestantes se sentem na necessidade de fazer alguma coisa, rezar, por exemplo, por alcançar as graças de Deus. Muitas vezes, graça que o homem não alcançaria nunca se não rezasse, os alcança pela oração. Essa oração não é forçosamente limitada a um simples pedido. Ela pode ser também ato de adoração a Deus ou ato de ação de graças pelos benefícios recebidos. E com essa oração, a ação de graças melhor se conquista com a benevolência de Deus para conosco. Compreende-se como é justo que Deus abra ainda mais o tesouro de sua riqueza infinita para aquele que sabe adorá-lo de todo o coração, reconhecendo o seu supremo domínio, que sabe sinceramente agradecer-lhe os benefícios que já recebeu. Ora, o que acontecia na antiga lei? Bem podia alguém orar a Deus, adorá-lo, mostrar-se-lhe agradecido ou fazer-lhe súplicas, sem que fosse preciso oferecer-lhe um sacrifício de bois, cabritos, e flor de farinha, e fruto da terra, etc. Mas, quando se oferecia o sacrifício da antiga lei, era a oração oficial e pública do povo de Deus, e que aos seus sentimentos de adoração, ação de graça, contrição ou aos seus pedidos acrescentava um presente, uma oblação, uma oferta feita a Deus para melhor granjear a divina benevolência. E aí então se fazia o sacrifício do boi, do bode ou dos frutos da terra, etc. Jesus, instituindo o santo sacrifício da missa, quis dar ao povo cristão essa oportunidade de fazer uma oferta, uma oração a Deus, juntando essa oferta às suas próprias orações e sentimentos, de modo que a missa passou a ser a oração pública e oficial do povo de Deus na nova lei, assim como os sacrifícios antigos o eram para os judeus antes da vida do Redentor.
O que agora acontece, porém, é que não precisamos sair à cata de bodes ou carneiros ou novilhos para oferecer a Deus um sacrifício. E esse é sumamente agradável aos divinos olhos. Basta-nos um pouco de pão e de vinho. As graças ao maravilhoso poder de Deus que temos sobre nossos altares, o próprio corpo e o próprio sangue do Salvador, que foram oferecidos na cruz. Esse presente que ofertamos a Deus é infinitamente mais valioso do que aqueles que os judeus ofereciam. Esta vítima que se oferecemos é ela mesma inteligente, consciente, livre e de merecimento infinito. Ao contrário que os animais não podem obter mérito nenhum. Né? Faz ela mesma no altar a melhor de todas as adorações, de todas as súplicas e de todas as ações de graças. E aí nós ajuntamos dentro da nossa insuficiência os nossos próprios sentimentos. Falaremos daqui a pouco sobre a necessidade de acompanharmos o sacrifício da missa com o nosso próprio sacrifício íntimo, com a nossa própria oferta de todo o nosso ser. Se não o fizermos, pior será para nós. Mas não há perigo de ser o nosso sacrifício, o sacrifício da missa, desagradável aos olhos de Deus, como às vezes acontecia com os sacrifícios antigos. Não há perigo, porque a vítima que oferecemos é o próprio Filho de Deus. Jesus é a cabeça do corpo da igreja, Colossenses 1,18. Formamos com ele um todo inseparável. Na missa, ele não só se oferece a si mesmo, mas dá também à igreja o gosto, a satisfação, o privilégio de oferecê-lo ao Eterno Pai, bem como de oferecer-se a si mesma juntamente com ele. A nossa adoração sobe aos céus, unida com a adoração infinita perfeita de Jesus. O nosso reconhecimento com a sua perfeitíssima ação de graças, a nossa condição juntamente com o poder expiador do seu sangue, a nossa súplica com a súplica sumamente eficaz do nosso Divino Redentor. E agora vamos responder a última objeção protestante. A propiciação na Santa Missa, 338. E aqui ocorre naturalmente uma pergunta. Compreendemos muito bem que Jesus, no sacrifício da missa, adore a seu Eterno Pai, lhe dê graças pelos benefícios que nós recebemos, pelo próprio benefício da redenção, e faça súplica por nós. Mas em que sentido o santo sacrifício da missa pode ser chamado propiciatório, se a propiciação, a expiação pelos nossos pecados, já foi oferecida suficientemente no sacrifício da cruz? Creio que os mais atentos tenham se perguntado a mesma coisa quando foi dito isso, né? Mas vamos responder. Há na nossa salvação, na expiação de nossos pecados, a parte de Cristo e a nossa parte. O Cristo na cruz ofereceu o resgate que nos reconciliou com seu Eterno Pai, abriu para nós o caminho de salvação e tornou Deus propício a nos perdoar. Mas a remissão dos pecados exige também que façamos alguma coisa por nossa vez. Não se trata de Cristo pagar por nós e ficarmos mergulhados no pecado, sem fazer coisa alguma e mesmo assim alcançarmos a salvação. A remissão dos pecados não é possível, por exemplo, sem o nosso arrependimento. Esse arrependimento exige muitas vezes de nós um sacrifício heróico, porque é preciso uma resolução de deixar o pecado, custe o que custar, para que o arrependimento seja verdadeiro. Deus nos criou sem nós e não nos salva sem nós, como diz Santo Agostinho. Por isso, cada um de nós tem que fazer a sua parte, o seu sacrifício íntimo, para tornar eficaz a nosso respeito o sacrifício de Jesus. Por outro lado, esse arrependimento só é possível com o auxílio da graça. Sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Todos recebem de Deus a graça suficiente para a salvação. Mas quantos e quantos pecadores desperdiciam horrivelmente as graças divinas, se afundam cada vez mais no lodaçal do pecado e tornam-se cada vez mais difícil a sua conversão. Preciso, portanto, de uma graça cada vez maior e mais abundante. A conversão do pecador empedernido
já se pode considerar um grande milagre da graça. Segundo o próprio Santo Agostinho e São Tomás endossa, a conversão de um pecador empedernido é um milagre maior que a própria criação. Tá? Mas vamos continuar. Estará Deus obrigado a conceder essas graças tão grandes, tão extraordinárias a um pecador que não fez outra coisa, se assim se pode dizer, senão malbaratar as graças celestes, recusando-se sempre a converter-se? É o caso parecido, por exemplo, com o do homem rico que prometeu fornecer dinheiro a outro para equilibrar-se na vida. Este vai sempre complicando-se, adquirindo dívidas, e são necessários novos fornecimentos sempre maiores. Depois de um certo tempo, está obrigado a fornecedor, que jamais viu boa vontade nem esforço da parte do seu protegido, continuar fazendo os seus empréstimos ou as suas dádivas em proporção cada vez maior. O mesmo acontece com Deus. Quanto mais o homem se afunda no pecado, maior a graça que necessita para libertar-se. Aí então entra a súplica infinitamente valiosa de Jesus no santo sacrifício do altar, pedindo a Deus, mesmo pelos pecadores mais endurecidos, suplicando ao Eterno Pai que se abra cada vez mais os tesouros de sua misericórdia para a conversão daqueles que se acham engolfados na podridão do vício. A igreja lhe apresenta para aplacar a sua justa cólera contra aqueles que tão loucamente desprezam os benefícios da redenção, o corpo e o sangue de Jesus, que se levantam aos céus numa súplica, para que distribuam sempre mais e mais entre os homens as graças divinas que tiveram sua nascente no Calvário. Jesus fez sua parte no altar e vem ajudar-nos a fazer a nossa, porque a nossa também só pode ser feita com a graça de Deus. E esta graça, cuja fonte inesgotável é a sua própria morte redentora. Ela está sempre pedindo para nós mesmos quando desprezamos e nos tornamos indignos de recebê-la. E aqui tem um nome de rodapé, que é colocado o seguinte: muitos protestantes gostam de apresentar o seguinte versículo da Epístola aos Hebreus: se nós pecamos voluntariamente, depois de ter recebido o conhecimento da vontade, já não resta mais hóstia pelos pecados. Hebreus 10, 26. Querendo provar com isto que a missa não pode ser sacrifício propiciatório, na sua ânsia de destruir a Santa Missa e combater o catolicismo, eles não medem bem as suas palavras, porque com esta errada interpretação estão afirmando simplesmente isto, que Jesus não pode ser uma hóstia de propiciação na Santa Missa, porque ele não é mais hóstia de propiciação para aqueles que pecam voluntariamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, como se o sacrifício da cruz servisse para nos dar o perdão somente uma vez na vida, dado que o primeiro perdão se esgotaria a eficácia do sacrifício expiatório de Cristo. Quem pecasse depois da conversão, depois de ter abraçado a verdade, estaria para sempre irremediavelmente perdido. Junte-se essa afirmativa, que já é de si bem terrível, com aquela outra, também deles protestantes, de que não há distinção alguma entre o pecado mortal e o venial. E veja-se bem que doutrina esta capaz de levar o mundo inteiro ao desespero. É preciso considerar a frase de seu respectivo contexto. São Paulo é um hebreu, falando na sua epístola também aos hebreus. Se refere àqueles que abraçam o cristianismo e depois caem na apostasia, voltando ao judaísmo. Ele exorta os cristãos a permanecerem fiéis à sua fé, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns. Hebreus 10, 25. Porque, se assim procedem de caso pensado, de propósito deliberadamente, só poderão esperar a condenação, uma vez que no judaísmo não encontrarão mais a remissão dos pecados. Antigamente, isto é,
Antes de Jesus Cristo morrer na cruz, havia na religião judaica os sacrifícios que se ofereciam pelos pecados, e esses vêm descritos no livro do Levítico, capítulos 4 a 7. Tais sacrifícios ordenados por Deus serviam de fato para a remissão dos pecados, não pelo seu valor em si, mas porque prefiguravam o sacrifício do Redentor de Cristo e dele tiravam a sua eficácia. Agora, porém, após a morte de Jesus, tudo isso passou, porque já não é mais o tempo das figuras, e sim o da realidade. E os sacrifícios judaicos não vigoram mais. Não resta mais hóstia pelos pecados, para os que rejeitam a Cristo, abandonando a nossa congregação, isto é, a sua verdadeira igreja, não existe propiciação, mas sim, conforme continua o apóstolo, uma esperança terrível do juízo, igual a dor num fogo zeloso que há de devorar os adversários. Se algum quebranta a lei de Moisés, sendo-lhe provado com 2 ou 3 testemunhas, morre sem ele de ter a comiseração alguma. Pois, quantos maiores tormentos merece o que pisar aos pés o Filho de Deus e tiver em conta o profano sangue do testamento em que foi santificado e ultrajar o Espírito da Igreja? Hebreus 10, 27 e 29. Isso acontece com os que se afastam do Salvador, afastando-se por culpa própria, não de boa fé ou por ignorância de sua verdadeira igreja, mas para os que estão unidos a Cristo pela fé legítima, ainda existe a vítima, a hóstia de propiciação pelos pecados. É Jesus Cristo, o qual não morre porque é eterno, vivendo sempre para interceder por nós. Hebreus 7, 25. E o santo sacrifício da missa é o mesmo sacrifício da cruz. E depois, aqui coloca as confusões protestantes sobre os sufrágios. Entre as graças que a igreja pede a Deus, apresentando-lhe o Cordeiro Imaculado sobre os nossos altares, entre as graças que Jesus na Santa Missa pede ao seu Eterno Pai em nosso favor, inclui-se essa também, um alívio, um refrigério para as almas que se encontram no purgatório. Olha o purgatório. Para aqueles que morreram, mas não estão ainda totalmente purificados para entrar no céu. E aqui vem os protestantes com uma série de confusões. Uma delas é a seguinte: mostram escandalizados porque dizem assim que a missa vai salvar pecadores do outro mundo. Ora, isso é fazer injúria ao sacrifício da cruz, que não precisa ser renovado para nos dar suficiente salvação. Jesus já nos salvou na sua cruz. Essa é a objeção protestante. O engano dos protestantes reside precisamente nisto. O sufrágio da missa não vai salvar o pecador. Só aproveita o sacrifício da missa aqueles que já estão salvos, ou justificados, se não é mais preciso. Para aqueles que morreram em estado de pecado mortal, que foram condenados à perdição eterna, a missa não aproveita coisa alguma. Pode-se celebrar milhões de missas, e eles serão sempre réprobos no inferno, porque a sentença de Deus é irrevogável e definitiva. A Santa Missa vai levar refrigério somente àqueles que morreram na graça de Deus, e portanto se salvaram. Mesmo quando se explica isso aos protestantes, caem no outro engano. Imaginam que nós ensinamos que a alma só sai do purgatório se alguma missa for celebrada por ela. Também não é exato isto. Todas as almas do purgatório têm a certeza de que já sairão de lá um dia e irão gozar de Deus eternamente. Tem sim que pagar a justiça divina até completa purificação. E quando se celebra a Santa Missa, esta vem trazer-lhes um alívio nas suas penas ou uma abreviação desses seus padecimentos, e juntando-se assim ao efeito da justiça divina o favor da divina misericórdia, em atenção à súplica infinitamente valiosa de Jesus. Então é isso, meus amigos. Eu vou encerrar por aqui. Depois tem um capítulo bem extenso, um texto bem extenso sobre o purgatório.
e que pretendo ler também futuramente, tá? Que é bem interessante, que é uma outra doutrina que os protestantes negam. Mas nesse dia de Corpus Christi, foquei mais na questão da Santa Missa e do Santíssimo Sacramento da Eucaristia, tá? Considerem me seguir nas redes sociais. Agora eu tenho o Facebook. E pode acompanhar também meus textos no Subtech. Tem as minhas publicações no Instagram e no X. Considere tornar membros do canal para os que estiverem interessados em patrocinar. E fique com Deus. Até um próximo vídeo.